A história costuma retratar o mal como algo monstruoso, evidente, quase caricatural. Mas na maior parte do tempo, ele nasce de forma discreta. Não surge gritando, surge escrevendo, pensando, observando. Joseph Goebbels não foi um demônio que apareceu do nada para seduzir uma nação. Foi um homem comum, frágil, ressentido, profundamente ferido, e justamente por isso, perigosamente eficiente. Antes de ser o ministro da propaganda do Terceiro Reich, antes de manipular milhões de pessoas, antes de ajudar a pavimentar o caminho para o Holocausto, Goebbels foi um jovem invisível tentando encontrar sentido em um mundo que parecia rejeitá-lo. Joseph Goebbels nasceu em 29 de outubro de 1897, na pequena cidade industrial de Reit, próxima a Düsseldorf, no oeste da Alemanha. Filho de um funcionário público modesto, cresceu em um ambiente simples, sem luxo e sem grandes perspectivas. Desde cedo, a vida lhe impôs uma marca que jamais o abandonaria. Uma grave deformidade congênita no pé direito, resultado de osteomielite infantil. A perna atrofiada o fazia mancar visivelmente. Em uma sociedade que valorizava a força física, virilidade e disciplina corporal, Goebbels carregava no próprio corpo o símbolo de sua exclusão. Essa limitação física teve consequências profundas. Ele não podia correr como as outras crianças, não podia participar dos jogos, não podia competir. Tornou-se introspectivo, solitário, observador. Enquanto outros jovens afirmavam sua identidade pelo corpo, Goebbels foi empurrado para a mente. Passou a ler compulsivamente, escrever poemas, registrar pensamentos em diários. Desde muito cedo, desenvolveu uma percepção amarga do mundo. A sensação constante de estar à margem, de ser ignorado, de não pertencer. A Primeira Guerra Mundial intensificou esse sentimento. Enquanto milhões de jovens alemães foram enviados ao fronte e retornaram, quando retornaram, como heróis ou mártires, Goebbels foi rejeitado pelo exército por causa de sua deficiência física. Para ele, isso não foi apenas uma frustração, foi uma humilhação. A guerra, que para muitos significava sacrifício coletivo e honra, tornou-se para Goebbels mais uma prova de que ele estava condenado a assistir a história de fora. No pós-guerra, a Alemanha mergulhou no caos. O império havia ruído, o Tratado de Versalhes impunha sanções severas, a inflação devastava salários, o desemprego corroía a dignidade. Era um terreno fértil para ressentimento, e Goebbels estava pronto para absorvê-lo. Intelectualmente brilhante, mas socialmente deslocado, ele tentou se afirmar pela via acadêmica. Estudou literatura, filosofia e história em várias universidades, incluindo Bonn, Würzburg e Heidelberg. Concluiu um doutorado em literatura, algo raro para alguém de sua origem social. Mas o título não lhe trouxe reconhecimento. Pelo contrário, o mundo real mostrou-se hostil. Goebbels tentou trabalhar como escritor, jornalista, dramaturgo. Foi rejeitado repetidas vezes. Seus textos não vendiam, seus poemas não interessavam, seus projetos fracassavam. O jovem doutor em filosofia se via reduzido a empregos instáveis, mal remunerados, vivendo à beira da pobreza. Nos diários, o tom é recorrente: frustração, raiva, desorientação, sensação de inutilidade. Ele se descreve como alguém sem propósito, alguém perdido. É nesse ponto que algo fundamental acontece. Goebbels não nasce antissemita. Nos primeiros anos, suas leituras incluem autores judeus, e suas críticas ao capitalismo e à burguesia são difusas, quase genéricas. Mas à medida que sua vida pessoal se deteriora, ele começa a procurar culpados. A miséria deixa de ser um problema estrutural e passa a ser interpretada como uma conspiração. A humilhação pessoal transforma-se em ódio ideológico. O antissemitismo oferece a Goebbels algo que ele até então não tinha: uma narrativa simples para um mundo complexo, um inimigo claro, um outro a quem atribuir o fracasso da Alemanha e o seu próprio. Nos diários, a mudança é visível. O tom torna-se mais agressivo, mais absolutista.
Ele passa a escrever não apenas sobre sua dor, mas sobre a necessidade de purificação, de renascimento, de força. É também nesse período que Goebbels conhece Hitler, primeiro por meio de textos, discursos e relatos, depois pessoalmente. Para Goebbels, Hitler não surge como um líder político, surge como uma figura quase messiânica, alguém que encarnava aquilo que ele próprio não conseguia ser, confiante, carismático, adorado pelas massas. Goebbels projeta em Hitler tudo aquilo que sente faltar em si mesmo. A devoção nasce daí. Quando entra oficialmente para o Partido Nazista na meada da década de 1920, Goebbels já não é mais apenas um simpatizante, é um convertido, um crente, um homem disposto a submeter sua identidade inteira a uma causa. Seu talento retórico rapidamente chama a atenção. Ele escreve com fúria e paixão, fala com intensidade emocional, sabe tocar nas feridas abertas do público alemão. Não é um estrategista militar, não é um administrador eficiente, mas entende algo crucial. Emoções movem multidões mais do que fatos. Hitler percebe isso. Em pouco tempo, Goebbels é enviado para Berlim para organizar o partido em uma cidade hostil aos nazistas, dominada por comunistas, social-democratas e liberais. O desafio era enorme. E Goebbels abraça a missão com fanatismo. Ele transforma a política em espetáculo. Marchas, símbolos, bandeiras, slogans simples, repetição incessante. Tudo é calculado para criar pertencimento, medo e ódio. Nesse momento, algo se consolida definitivamente. Goebbels deixa de ser apenas um homem ressentido e se torna um operador do mal em escala industrial. Ele entende que propaganda não precisa convencer intelectualmente, precisa saturar, precisa cansar, precisa se infiltrar. Seu princípio é simples e devastador. Repita uma mentira 1000 vezes e ela se tornará verdade. Quando Hitler chega ao poder em 1933, Goebbels já não é mais um coadjuvante, é nomeado ministro da propaganda do Reich. Passa a controlar jornais, rádio, cinema, teatro, artes plásticas, literatura, nada escapa. A Alemanha entra em um estado de hipnose coletiva cautelosamente arquitetada. Livros são queimados em praças públicas, vozes dissidentes são silenciadas. A realidade passa a ser filtrada, editada, encenada. Mas é importante compreender, nada disso foi improviso. Goebbels não era um louco desorganizado, era metódico. Estudava a psicologia das massas, explorava símbolos arcaicos, entendia o poder da estética, da música, da repetição visual. O regime nazista não se sustentou apenas pela violência física, mas pela violência simbólica, e Goebbels foi seu principal arquiteto. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal continuava marcada por contradições profundas. Inseguro, narcisista, emocionalmente instável, obcecado por validação. Seus diários revelam depressão, paranoia, crises de autoestima. Ele precisava ser visto, ouvido, aplaudido. Precisava sentir que sua dor finalmente havia sido transformada em poder. É assim que o fanático se completa, não como alguém sem inteligência, mas como alguém que colocou toda a sua inteligência a serviço de uma ideia absoluta. Goebbels não apenas acreditava no nazismo, ele precisava acreditar. Sem isso, sua vida voltaria a ser aquilo que sempre temeu, irrelevante. E quando um homem transforma sua própria existência em uma causa, nenhum limite deixa de existir. Nada do que viria depois foi acidente. Tudo começou ali, na infância marcada pela exclusão, na juventude consumida pelo ressentimento, na mente brilhante que escolheu odiar em vez de compreender. O mal, naquele momento, já tinha voz. E começava a aprender como falar com milhões. Quando Joseph Goebbels assume oficialmente o Ministério da Propaganda em março de 1933, a Alemanha já não é mais uma democracia funcional. O incêndio do Reichstag havia fornecido o pretexto perfeito para suspender liberdades civis, perseguir opositores e consolidar o poder nazista. Mas repressão sozinha não sustenta um regime. Ela impõe silêncio,
não adesão. O que Goebbels compreendeu melhor do que qualquer outro dentro do partido foi que o verdadeiro domínio não se estabelece apenas pela força, mas pela colonização da percepção. Seu ministério não foi criado para informar, foi criado para substituir a realidade. Goebbels não acreditava que as pessoas precisassem ser convencidas pela razão. Para ele, o ser humano médio era guiado por emoções primárias: medo, orgulho, ressentimento, desejo de pertencimento. A propaganda, portanto, não deveria ser complexa, mas total. Não deveria ser ocasional, mas permanente. Não deveria disputar espaço com outras narrativas, deveria eliminar todas as alternativas. Sob sua direção, jornais foram padronizados. O rádio, até então um meio relativamente neutro, tornou-se uma ferramenta central de doutrinação. Aparelhos baratos, conhecidos como Volksempfänger, rádio do povo, foram distribuídos em massa para garantir que praticamente todos os lares alemães estivessem expostos à mesma voz, às mesmas mensagens, ao mesmo enquadramento dos acontecimentos. Não importava o que estivesse acontecendo no mundo, importava como aquilo seria narrado. Goebbels compreendia algo essencial. Quem controla o enquadramento, controla o significado. Crises econômicas deixavam de ser consequência de políticas fracassadas e passavam a ser resultado de sabotagens internas. O desemprego não era estrutural, era conspiratório. A humilhação nacional não vinha da guerra perdida, mas de inimigos que apunhalaram a Alemanha pelas costas. Tudo era reorganizado em uma narrativa simples, emocionalmente poderosa e moralmente binária. Nesse sistema, o judeu deixa de ser um cidadão e passa a ser um símbolo, não um indivíduo, mas uma abstração conveniente sobre a qual se projetam todos os medos. Goebbels entendia que o ódio mais eficaz não é espontâneo, é cultivado. Por isso, a propaganda antissemita não surge apenas em discursos explícitos, mas infiltra-se em piadas, filmes, cartazes, livros infantis, peças de teatro, programas de rádio. O objetivo não era provocar choque imediato, mas normalizar a exclusão. A queima de livros em maio de 1933 simboliza esse momento de virada. Mais de 25.000 obras são destruídas publicamente em Berlim, diante de multidões, com discursos inflamados e cobertura midiática coordenada. Não se tratava apenas de eliminar ideias, tratava-se de ensinar à população que pensar fora da narrativa oficial era algo perigoso, vergonhoso, passível de punição. O fogo não destruía apenas papel, destruía limites. Goebbels supervisionava tudo com obsessão. Lia roteiros, revisava manchetes, interferia em produções cinematográficas, escolhia enquadramentos, trilhas sonoras, ângulos de câmera. O cinema, em especial, tornava-se sua arma favorita. Diferente do discurso político direto, o filme permitia emoção sem argumentação. Permitia criar identificação, empatia, orgulho ou repulsa, sem jamais parecer um panfleto. Ele entendia que imagens moldam memória, que uma cena bem construída pode permanecer mais tempo na mente do que qualquer estatística. Assim, o regime passa a produzir filmes que glorificam o sacrifício, ridicularizam inimigos, romantizam a obediência e desumanizam grupos inteiros. Não era apenas propaganda, era engenharia emocional. Ao mesmo tempo, Goebbels cultivava uma imagem pública calculadamente. Pequeno, manco, fisicamente distante do ideal ariano que o próprio regime promovia, ele compensava com retórica, teatralidade e intensidade. Seus discursos eram ensaiados como performances. Gestos, pausas, inflexões vocais, tudo era estudado. Ele não falava para o público, falava com o público, espelhando suas frustrações e devolvendo-as como raiva organizada. Internamente, porém,
Sua posição nunca foi completamente segura. O regime nazista era um ecossistema de disputas, vaidades e traições silenciosas. Goebbels competia com figuras como Hermann Göring e Heinrich Himmler por influência e proximidade com Hitler. Seus diários revelam paranoia constante, medo de ser marginalizado, crises de insegurança. Ele precisava provar, repetidamente, que era indispensável. Essa necessidade o tornava ainda mais radical. Para se manter relevante, ele não podia hesitar. Cada nova campanha precisava ir além da anterior. Cada nova onda de propaganda precisava ser mais agressiva, mais totalizante. A lógica interna era simples. Se a realidade ainda resistia, então a propaganda ainda não era suficiente. Com o passar dos anos, a distinção entre Estado, partido e espetáculo desaparece completamente. Desfiles, comícios e eventos públicos tornam-se rituais quase religiosos. Símbolos substituem argumentos. A política deixa de ser debate e se transforma em liturgia. Goebbels não apenas organizava esses eventos, ele os coreografava. Luz, som, bandeiras, multidões sincronizadas. Tudo servia para dissolver o indivíduo na massa. E isso funcionava. Pesquisas internas do regime, relatórios confidenciais e até mesmo observações de diplomatas estrangeiros indicavam que grande parte da população alemã não apenas obedecia, mas acreditava. A propaganda havia conseguido algo raro: transformar uma ideologia extrema em senso comum. Não porque fosse logicamente consistente, mas porque era emocionalmente confortável. Ela oferecia ordem em um mundo caótico, identidade em meio ao medo, pertencimento em meio ao fero. Enquanto isso, a repressão avançava em paralelo. Comunistas, social-democratas, jornalistas independentes, intelectuais críticos, todos eram silenciados, presos ou forçados ao exílio. Mas Goebbels sabia que a violência física precisava ser justificada simbolicamente. Cada prisão era apresentada como proteção, cada censura como necessidade, cada exclusão como defesa nacional. A propaganda não apenas escondia o terror, ela o tornava aceitável. Ao longo da década de 1930, Goebbels constrói algo que vai além de um ministério. Ele constrói um ambiente mental no qual a dúvida se torna traição e a compaixão fraqueza. Nesse ambiente, a escalada para a violência em massa não parece um salto, mas uma progressão lógica. Quando a Alemanha se aproxima da guerra, a população já foi preparada emocionalmente. O medo foi cultivado, o inimigo foi desumanizado, o sacrifício foi romantizado. A guerra não surge como ruptura, mas como cumprimento de uma narrativa cuidadosamente escrita. E Joseph Goebbels, o jovem rejeitado, o intelectual frustrado, o homem que nunca se sentiu pertencente, finalmente ocupa o centro do palco da história. Não como um herói, mas como alguém que aprendeu a transformar ressentimento em poder e palavras em armas. A realidade, naquele ponto, já não era algo a ser descrito, era algo a ser fabricado. E milhões passaram a viver dentro dela. Quando a guerra finalmente se impõe à Europa, em setembro de 1939, Joseph Goebbels já não é apenas um ministro. Ele é o arquiteto simbólico de um regime que aprendeu a transformar conflito em narrativa e destruição em sentido. Para ele, a guerra não era apenas uma disputa militar, era um evento psicológico de massa, uma encenação contínua na qual cada derrota precisava parecer necessária e cada vitória inevitável. Desde o primeiro dia do conflito, Goebbels mobiliza a máquina que havia passado anos aperfeiçoando. Jornais, rádio, cinejornais e cartazes passam a operar em perfeita sincronia. Nada é espontâneo, nada é neutro. As notícias são cuidadosamente calibradas para manter a população em um estado permanente de tensão controlada. Medo suficiente para exigir liderança forte, esperança suficiente para evitar o colapso moral.
Nos primeiros anos, a tarefa é fácil. As vitórias rápidas, Polônia, França, Países Baixos, oferecem material abundante. Goebbels transforma Blitzkriegs em mitologia moderna. O soldado alemão é retratado como disciplinado, limpo, quase nobre. O inimigo é reduzido à caricatura, covarde, decadente, corrupto. A guerra aparece como técnica, não como carnificina. O sofrimento existe, mas sempre do outro lado. O cinema torna-se central nesse processo. Goebbels supervisiona pessoalmente produções que glorificam o sacrifício coletivo e a obediência absoluta. Filmes históricos são reconfigurados para sugerir paralelos entre o passado germânico e o presente nazista. Obras de entretenimento aparentemente inocentes reforçam valores como submissão, dever e pureza. Até romances e comédias passam pelo crivo ideológico. Nada escapa. Mas Goebbels não era ingênuo. Ele sabia que a propaganda mais eficaz não é a que grita, mas a que envolve. Por isso, grande parte do esforço não era explícito, mas atmosférico. A música certa antes de um discurso, o enquadramento correto de uma multidão, a repetição incansável de slogans simples, a sensação constante de que todos pensam assim. Enquanto isso, nos bastidores, a realidade começava a mostrar-se menos dócil. A guerra contra a União Soviética, iniciada em junho de 1941, inaugura uma nova fase, brutal, extensa e imprevisível. Goebbels, ao contrário de outros líderes do regime, inicialmente demonstra hesitação. Ele compreendia o risco psicológico de um conflito prolongado em território imenso. Mas, uma vez tomada a decisão, sua função não era questionar, mas vender. A invasão do leste é apresentada como cruzada civilizatória. Não apenas uma guerra, mas uma luta existencial. O comunismo é descrito como ameaça absoluta, quase metafísica. Os soviéticos não são inimigos militares, são sub-humanos, forças do caos. Essa desumanização não é retórica acidental. Ela prepara o terreno para a violência sem limites que se seguiria. À medida que o conflito se intensifica, Goebbels enfrenta seu maior desafio: como sustentar a ilusão de controle quando a realidade começa a desmenti-la? As derrotas no leste, o inverno russo, o desgaste humano e material passam a corroer a narrativa oficial. Soldados morrem aos milhares, famílias recebem cartas vagas, cheias de eufemismos. A discrepância entre propaganda e experiência direta começa a gerar fissuras. Os diários de Goebbels revelam crescente ansiedade. Ele percebe que a propaganda otimista demais se torna contraprodutiva. Quando a promessa é vitória rápida e a experiência é luto prolongado, a confiança se quebra. Ainda assim, ele continua, ajusta o tom, mas não a essência. A verdade continua sendo considerada um risco maior do que a mentira. Com os bombardeios aliados sobre cidades alemãs, a guerra finalmente chega ao cotidiano civil. Berlim, Hamburgo, Colônia tornam-se alvos constantes. A população passa a experimentar aquilo que antes era reservado aos outros. Nesse momento, Goebbels muda de estratégia. Se não é mais possível prometer segurança, resta glorificar o sofrimento. A dor é ressignificada como prova de caráter. A destruição vira demonstração de resistência. O civil que perde a casa torna-se herói silencioso. A mensagem é clara: sofrer não é sinal de fracasso, mas de pertencimento. A propaganda deixa de vender vitória e passa a vender perseverança. É nesse contexto que emerge o conceito de guerra total. Goebbels não o inventa, mas o encarna. Em 1943, após a derrota devastadora em Stalingrado, ele sobe ao palco do Sportpalast em Berlim, diante de uma plateia cuidadosamente selecionada e fanaticamente preparada. Seu discurso não pede mais sacrifício, exige tudo: trabalho, tempo, conforto, vidas. Nada deve ficar fora do esforço de guerra. O evento é meticulosamente coreografado. Perguntas retóricas, pausas calculadas, respostas ensaiadas da multidão. Não é um discurso, é um ritual de mobilização emocional.
A plateia não é convidada a refletir, mas a responder, a repetir, a dissolver-se no coletivo. Goebbels compreendia que, naquele ponto, a única coisa mais perigosa do que a derrota era a dúvida. Enquanto isso, a máquina de extermínio operava em escala industrial. Deportações, guetos, campos de concentração e extermínio avançavam pela Europa ocupada. Goebbels não era o executor direto dessas políticas, mas era o responsável por criar o clima moral que as tornava possíveis. Ele supervisionava campanhas que desumanizavam judeus, normalizavam sua exclusão e apresentavam sua eliminação como necessidade histórica. Nos seus escritos não há arrependimento, há racionalização. Para Goebbels, a violência não era um desvio, era coerência ideológica. Ele acreditava genuinamente que estava servindo a um propósito maior. Essa convicção é talvez o aspecto mais perturbador de sua figura, não a crueldade por sadismo, mas por fé. À medida que a guerra se aproxima do fim, o colapso torna-se inegável. As cidades estão em ruínas, a economia exausta, o exército recuando em todas as frentes. Mesmo assim, Goebbels insiste. A propaganda não recua, ao contrário, torna-se ainda mais radical. Se a vitória é impossível, então resta a destruição com significado. Para ele, a Alemanha não deveria sobreviver sem o nacionalsocialismo. Um povo que falha em vencer não merece existir. Essa lógica extrema revela o ponto final de sua trajetória psicológica, a fusão completa entre ideologia e identidade. Sem o regime, não há vida possível. Sem a narrativa, não há mundo. A guerra, para Goebbels, nunca foi apenas um conflito entre nações. Foi o palco definitivo onde ele tentou provar que palavras, repetidas o suficiente, poderiam vencer a própria realidade. Mas a realidade, silenciosa e implacável, continuava avançando. À medida que a guerra avançava para seu estágio final, a distância entre a narrativa construída por Joseph Goebbels e a realidade concreta tornava-se impossível de ocultar. O que antes era administrável por meio de palavras cuidadosamente escolhidas, passou a confrontar a experiência direta da população. Ruínas, filas por comida, mortos sob os escombros e cidades transformadas em paisagens lunares não podiam mais ser explicadas apenas com slogans. Goebbels compreendia isso melhor do que ninguém. Seu maior medo nunca foi a derrota militar em si, mas o colapso psicológico coletivo. Ele sabia que regimes não caem quando perdem batalhas, caem quando perdem a capacidade de dar sentido ao sofrimento. Sua obsessão, nesse estágio, não era vencer a guerra, mas impedir que o povo alemão abandonasse a crença. Os bombardeios aliados intensificaram-se brutalmente a partir de 1943. Hamburgo, Dresden, Berlim e dezenas de outras cidades foram sistematicamente atacadas. Milhares de civis morriam em noites sucessivas. Goebbels visitava os locais atingidos, caminhava entre destroços, conversava com sobreviventes. Não demonstrava empatia genuína, mas atenção estratégica. Observava reações, expressões, silêncios. Para ele, cada rosto era um termômetro emocional do regime. A propaganda passou então a uma mutação decisiva. Já não prometia vitória rápida, nem sequer vitória. Passou a glorificar a resistência em si. A mensagem tornou-se: sobreviver é resistir. Resistir é vencer moralmente. A destruição era apresentada como prova da importância da Alemanha. Se o inimigo atacava com tamanha força, era porque temia o espírito alemão. Essa inversão moral foi um dos últimos grandes feitos de Goebbels como propagandista. Transformar o colapso em virtude exigia não apenas técnica, mas convicção absoluta. Ele acreditava nisso. Em seus diários, descrevia o sofrimento civil como um teste histórico, uma espécie de purificação coletiva. A derrota, se viesse, deveria ser total, não negociada, não diluída. Internamente, porém, o regime estava em decomposição. Rivalidades, desconfiança e paranoia corroíam os círculos de poder.
Goebbels observava com desprezo figuras como Hermann Göring, que considerava vaidoso, incompetente e moralmente fraco. Criticava oficiais que buscavam preservar privilégios enquanto exigiam sacrifício do povo. Ainda assim, sua lealdade a Hitler permanecia intacta, quase religiosa. Essa lealdade não era cega por ignorância, mas por escolha. Mesmo quando reconhecia erros estratégicos, Goebbels se recusava a romper. Para ele, Hitler não era apenas um líder político, era o eixo simbólico que sustentava todo o edifício ideológico. Questioná-lo significaria admitir que tudo, propaganda, ódio, mortes, havia sido construído sobre uma mentira. Com o avanço do Exército Vermelho pelo leste e dos aliados pelo oeste, a Alemanha começou a encolher rapidamente. Territórios foram perdidos, cidades evacuadas, milhões de refugiados cruzavam estradas em colunas intermináveis. A máquina propagandística tentava acompanhar o ritmo do colapso, mas já operava no limite. Goebbels passou a trabalhar em estado quase contínuo de exaustão. Dormia pouco, alimentava-se mal, escrevia obsessivamente. Seus discursos tornaram-se mais violentos, mais absolutos. Não havia mais espaço para ambiguidade. A guerra era apresentada como uma luta final entre existência e aniquilação. Compromissos eram traição, realismo era covardia. Nesse contexto, a propaganda deixou de ser apenas ferramenta política e passou a funcionar como anestesia coletiva. A repetição constante de palavras, músicas e imagens criava uma bolha emocional na qual muitos conseguiam continuar vivendo apesar da catástrofe. Goebbels sabia que aquilo não duraria indefinidamente, mas acreditava que bastava durar o suficiente. A relação com sua própria família também refletia essa lógica extrema. Publicamente, Goebbels cultivava a imagem do pai exemplar, do ariano perfeito. Fotografias cuidadosamente produzidas mostravam seus filhos sorrindo, Magda à sua lado, a família como microcosmo da Alemanha ideal. Na prática, essa família era menos um refúgio emocional e mais uma extensão simbólica do regime. Magda Goebbels compartilhava em grande parte da mesma devoção ideológica. Via Hitler como figura quase messiânica. A educação dos filhos era rigidamente moldada pelos valores do nazi-socialismo. Para eles, o mundo fora do regime não existia como possibilidade legítima. A derrota, portanto, não significava apenas perda política, significava o fim de qualquer futuro concebível. À medida que Berlim se tornava o último reduto, Goebbels começou a aceitar algo que antes recusava admitir. A vitória era impossível. Ainda assim, recusava qualquer ideia de rendição. Em seus textos finais, a lógica é cristalina e aterradora. Se o povo alemão falhou, então deve perecer. Não havia espaço para reconstrução sem o regime. Não havia a Alemanha possível fora da ideologia. Nesse ponto, a propaganda já não se dirigia ao mundo externo, nem mesmo ao povo, mas a si mesma. Era um esforço desesperado para manter coerência interna diante do absurdo total. Goebbels não tentava mais convencer, tentava justificar. A guerra, que começara como espetáculo cuidadosamente encenado, transformara-se em ruína incontornável. E o homem, que acreditava poder moldar a realidade com palavras, agora se via diante de algo que nenhuma narrativa conseguia domesticar. O silêncio entre as ruínas tornava-se mais eloquente do que qualquer discurso. Nos últimos meses do Terceiro Reich, o regime deixou de funcionar como um Estado e passou a operar como um enclave psicológico isolado da realidade. Berlim, cercada por forças soviéticas, transformou-se no símbolo final dessa dissociação. O que restava do poder nazista estava confinado a búnkeres subterrâneos, enquanto a superfície era consumida por fogo, fome e colapso social. Joseph Goebbels encontrava-se no centro desse cenário, não como um estrategista buscando soluções, mas como um ideólogo tentando manter coerência interna em um mundo que já havia ruído. O bunker não era apenas um espaço físico, mas um ambiente mental.
Ali, decisões eram tomadas sem qualquer ligação concreta com o mundo exterior. Relatórios militares ignoravam mapas reais, números eram reinterpretados, derrotas eram descritas como reposicionamentos táticos. Goebbels participava ativamente desse teatro final. Mesmo quando sabia que determinadas informações eram falsas, permitia que circulassem, porque a verdade já não servia a nenhum propósito dentro da lógica do regime. A propaganda, nesse estágio, deixou de tentar convencer a população alemã como um todo. Ela se voltou para um público cada vez menor: os fiéis, os que ainda acreditavam, os que não tinham para onde ir. Discursos transmitidos pelo rádio falavam de honra, sacrifício, fidelidade até a morte. Não havia mais promessas, apenas exigências morais absolutas. Goebbels insistia que a história julgaria o Terceiro Reich não pelo resultado, mas pela intensidade da luta. Essa ideia era central para sua psicologia final. A derrota militar não era para ele o verdadeiro fracasso. O verdadeiro fracasso seria desistir antes do fim completo. Em seus diários, ele deixa claro que preferia uma Alemanha destruída a uma Alemanha sobrevivente sem o nacionalsocialismo. Essa visão revela algo fundamental sobre sua mente. Goebbels não via o povo como sujeito histórico autônomo, mas como um instrumento de uma ideia. Se o instrumento quebrasse, a ideia não deveria ser adaptada. O instrumento deveria ser descartado. Essa lógica é o núcleo mais cruel da propaganda totalitária. O ser humano só tem valor enquanto sustenta a narrativa. Enquanto isso, o sofrimento civil atingia níveis catastróficos. Crianças armadas com rifles improvisados eram enviadas para conter tanques. Idosos eram mobilizados em milícias sem treinamento. O Volkssturm, exaltado pela propaganda como prova de resistência popular, era na prática um massacre anunciado. Goebbels sabia disso. Ainda assim, promovia essas imagens como expressão máxima de patriotismo. Dentro do bunker, a atmosfera era de claustrofobia moral. Hitler tornara-se uma figura cada vez mais distante da realidade, alternando entre acessos de fúria e longos períodos de isolamento. Goebbels permanecia próximo, não apenas por lealdade política, mas por necessidade existencial. Sua identidade estava fundida à figura do Führer. Um não sobreviveria simbolicamente sem o outro. A relação entre Goebbels e Hitler, nesse momento, era menos a de ministro e chefe de Estado, e mais a de guardião da narrativa. Goebbels filtrava informações, reforçava ilusões, ajudava a manter a estrutura simbólica que permitia a Hitler continuar acreditando em um destino grandioso, mesmo quando tudo indicava o contrário. Ao mesmo tempo, Goebbels tomava consciência de que não haveria saída pessoal. Diferente de outros líderes nazistas que tentaram fugir, negociar ou desaparecer, ele rejeitava qualquer forma de sobrevivência individual. Para ele, continuar vivo após o fim do regime seria uma traição lógica. Sua vida, assim como sua obra, só fazia sentido dentro do Terceiro Reich. Essa postura não era improvisada. Desde os primeiros anos, Goebbels escrevia sobre a necessidade de coerência total entre palavra e ação. Ele acreditava que o maior pecado de um propagandista era sobreviver ao colapso da ideia que defendeu. A morte, nesse contexto, tornava-se o último ato de propaganda, a prova final de fidelidade. Sua família, mais uma vez, aparece como extensão simbólica dessa lógica. O lar Goebbels não era visto como espaço privado, mas como célula ideológica. As crianças não eram apenas filhos, eram representações do futuro ariano, que, em sua visão, não poderia existir em um mundo pós-nazista. Essa desumanização do vínculo familiar é um dos aspectos mais perturbadores do fanatismo ideológico extremo. À medida que os combates se aproximavam do centro de Berlim, o bunker tornou-se um espaço de espera. Não havia mais planos estratégicos reais, apenas contagem regressiva. Goebbels continuava escrevendo, revisando discursos que talvez nunca fossem ouvidos, ajustando palavras como se ainda houvesse um público capaz de reagir. O silêncio exterior contrastava com a verborragia interna, explosões distantes, tremores no solo, notícias fragmentadas. Ainda assim, a narrativa permanecia rígida. Traição era pior que derrota. Rendição era pior que morte. Essa lógica não era apenas imposta, era internalizada. O colapso final do Terceiro Reich não foi apenas militar ou político, foi um colapso cognitivo.
Um sistema que havia se alimentado da própria propaganda tornou-se incapaz de reconhecer a realidade quando deixou de obedecer às palavras. Goebbels, que passara a vida moldando percepções, terminou prisioneiro da própria construção. Nesse estágio, já não havia diferença entre crença e desespero. A ideologia havia consumido completamente o indivíduo. O que restava não era estratégia nem esperança, mas apenas a necessidade de encerrar a história de forma coerente com tudo o que havia sido dito antes. E assim, enquanto o mundo ao seu redor se preparava para reconstruir, dentro do bunker, a única preocupação ainda viva era como transformar o fim absoluto em um último gesto simbólico. O fim não chegou como um grande ato teatral. Não houve discurso final transmitido ao mundo, nem multidões para ouvir palavras derradeiras. O colapso do regime que se construiu sobre imagens, slogans e encenações terminou em silêncio, concreto e escuridão. No bunker, a propaganda não tinha mais plateia. Restava apenas o eco de tudo o que havia sido dito ao longo de anos, agora sem utilidade, sem poder e sem futuro. Joseph Goebbels enfrentava o que sempre evitara: a realidade nua, sem mediação simbólica. Durante toda a sua vida, ele acreditava que o mundo podia ser moldado pela narrativa correta, pela emoção adequada, pela repetição incansável. Mas naquele momento final, já não havia palavras capazes de alterar o destino. O Reich não existia mais. O povo que ele dizia representar estava derrotado, faminto e exausto. A história seguia sem pedir permissão. A decisão final de Goebbels não foi um ato impulsivo, mas a consequência lógica de uma trajetória inteira. Ele não enxergava a própria existência fora do nacional-socialismo. Não possuía identidade além da ideologia que ajudara a construir. Sobreviver significaria admitir que tudo havia sido um erro, e essa era uma conclusão que sua mente não conseguia aceitar. O assassinato dos próprios filhos, seguido do suicídio, não pode ser compreendido apenas como fanatismo pessoal. Trata-se de um exemplo extremo de como uma ideologia totalitária dissolve completamente os limites morais individuais. Na lógica de Goebbels, um mundo sem o Reich era um mundo indigno de ser habitado, inclusive por aqueles que ele dizia amar. Esse ato final não foi heróico nem trágico no sentido clássico. Foi frio, calculado e coerente com a lógica desumanizante que ele sempre defendeu. A propaganda, que havia transformado conceitos abstratos em verdades absolutas, agora transformava a morte em solução política. Com a queda definitiva de Berlim e a rendição alemã, a máquina de propaganda cessou. Os rádios se calaram, os jornais desapareceram, os símbolos foram arrancados ou queimados. O que restou foram ruínas físicas e morais. Um país devastado, obrigado a confrontar não apenas a derrota militar, mas a dimensão do engano coletivo. O julgamento histórico de Goebbels não ocorreu em tribunais. Ele foi julgado pela permanência de suas consequências. Diferente de outros líderes nazistas, não deixou memórias justificatórias para o público. Seus diários, escritos com obsessão, tornaram-se documentos de acusação involuntária, registros precisos de como a mentira pode ser racionalizada, organizada e defendida com inteligência. O legado de Goebbels não está apenas no que ele fez, mas no método que aperfeiçoou. Ele demonstrou que a propaganda não precisa ser sofisticada para ser eficaz, apenas persistente, emocional e alinhada às frustrações existentes. Mostrou que a verdade não precisa ser negada frontalmente, basta ser soterrada por narrativas mais convenientes. Sua obra permanece como advertência, não porque foi única, mas porque foi eficiente. As técnicas que ele sistematizou continuam reaparecendo sob novas formas, em novos contextos, com novas justificativas. O inimigo externo, a vítima interna, a repetição incessante, a simplificação moral do mundo, tudo isso sobreviveu ao Terceiro Reich.
O colapso do regime revelou algo ainda mais inquietante. A propaganda não caiu junto com os prédios. Ela deixou marcas na linguagem, na memória coletiva, na forma como sociedades constroem inimigos e justificam violência. A derrota militar encerrou um Estado, mas não eliminou os mecanismos psicológicos que o sustentaram. Goebbels acreditava que a história seria escrita pelos vencedores, mas que a narrativa emocional sobreviveria à derrota. Nesse ponto, ele estava parcialmente certo. A história condenou o regime, mas as técnicas de manipulação continuam sendo reutilizadas, muitas vezes sem referência explícita ao passado que as originou. O silêncio que se seguiu ao fim do Terceiro Reich não foi o silêncio da derrota, mas o silêncio constrangedor de quem percebe que foi convencido, mobilizado e enganado. Um silêncio necessário para a reconstrução, mas também perigoso quando se transforma em esquecimento. A trajetória de Joseph Goebbels não é apenas a história de um homem, mas o estudo de como a inteligência, quando desvinculada da ética, pode se tornar uma arma devastadora. Ele não foi um monstro irracional nem um louco isolado. Foi um intelectual disciplinado, metódico e plenamente consciente do que fazia. E talvez seja isso o mais perturbador, porque enquanto monstros podem ser ignorados, métodos podem ser repetidos. Quando a propaganda termina, resta a realidade. E a realidade, cedo ou tarde, sempre cobra o preço da mentira.